Vamos com calma. Essa é a principal pauta. Tá na bomba. Tá que pariu. Bomba! Bomba, urgente! Ex-assessora de Flávio Bolsonaro é denunciada sob acusação de lavar dinheiro de filho miliciano. Defesa ainda não respondeu sobre denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio. O senador não comenta. Raimunda Magalhães havia sido uma das acusadas no esquema de rachadinha na Alerj. Desce pra gente dar uma lida nesta maravilhosa matéria do senhor Ítalo Nogueira. Uma ex-assessora do senador Flávio, na Alerj, foi denunciada sob a acusação de participar de lavagem de dinheiro do filho. Ah, olha só quem é o filho. O miliciano Adriano da Nóbrega, morto em 2022 numa operação policial na Bahia, de maneira... Eu não sou conspiracionista, aliás, odeio essa teoria da conspiração, mas morto de uma maneira muito esquisita. Muito esquisita. De acordo com a denúncia divulgada nesta quinta-feira pelo MP estadual, Raimunda Veras Magalhães integrou uma rede de pessoas e empresas usadas para receber, movimentar e ocultar valores oriundos do jogo do bicho. A Folha procurou a advogada Manuela Santos, que representou Raimunda em outros processos, mas ela ainda não respondeu às tentativas de contato. Flávio, que é pré-candidato, não quis comentar por não ter tomado conhecimento da acusação. Vamos lá, desce aí mais. Tá aí o senhor Adriano da Nóbrega. A Raimunda foi uma das denunciadas no esquema da rachadinha pelo MP em período que ele esteve na Alerj. O caso foi arquivado após a anulação de provas pelo STJ. Sempre é uma anulação processual, né? Nunca de mérito. Segundo o MP do Rio, Adriano controlava pontos do jogo do bicho em Copacabana em associação com o bicheiro Bernardo Belo. Olha aí, pra quem assistiu a série Vale o Escrito, que é uma belíssima série, sabe quem é o senhor Bernardo Belo. A investigação apontou que 4 empresas movimentaram 8,5 milhões de reais. Entre os empreendimentos de fachada constam um depósito de bebida, um bar e um restaurante. Os investigadores se depararam com um quiosque de serviços de sobrancelha localizado em um shopping na Zona Norte, cuja conta registrou em 6 meses aproximadamente 2 milhões de reais em créditos. É muita... O cara fez a sobrancelha do Nicolas. pra ter tanta sobrancelha feita aí pra movimentar. Raimunda trabalhou como assessora de Flávio entre abril de 2016 e novembro de 2018. O MP do Rio não informou o período em que ela foi acusada de atuar no esquema de lavagem de dinheiro. Aí o rachador, o MP apresentou também denúncia contra o deputado federal Juninho do Pneu. Juninho do Pneu, o nosso representante aí do... Olha o Juninho do Pneu aqui, ó. Olha aí, ó. Olha quem chegou aí, ó. Juninho do Pneu. Juninho do Pneu. Juninho do Pneu aí, velho. Seu nosso deputado aí, Juninho do Pneu. Você podia ser candidato com esse nome, ô Juninho. Pelo Paraná, Juninho do Pneu. Juninho do Pneu. Juninho Não, do Pneu. sai no Rio mesmo. Aí fica confuso lá com o cara, enfim. A promotoria afirma que ele adquiriu bens de Adriano após sua morte, avaliados em 3,5 milhões. Provavelmente uma coincidência daquelas coincidências que temos no Brasil. A acusação afirma que ele e a viúva do miliciano Júlia Lotufo, também denunciada, tinham ciência da origem ilegal do imóvel e da irregularidade da transação. A Folha não localizou as defesas de Juninho e Júlia. Afinal, ele é só um deputado federal, super difícil de encontrá-lo, não é mesmo? Ao todo, 3 denúncias foram oferecidas para tratar da atuação de Adriano no jogo do bicho numa rede de matadores de aluguel e na ocultação de seu patrimônio após a morte. A terceira ação penal trata dos integrantes que atuavam sob o comando do miliciano e que continuaram em atividade após sua morte. As apurações indicam que o grupo criminoso persistiu e sofisticou sua estrutura mesmo após a morte de Adriano da Nóbrega. Segundo o GAECO, Júlia Lotufo atuava como líder e controlava toda a contabilidade e os ativos da organização criminosa, cujos negócios ilícitos envolviam agiotagem, contravenção e mercado imobiliário irregular. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. É muito curioso. Primeiro assim, vejam por conta própria, os senhores, sobre a morte de Adriano da Nóbrega. Do nada, em 2022, no governo Bolsonaro, sob gestão do governo Bolsonaro, a polícia na Bahia, né? Importante dizer, a polícia da Bahia do governo PT também, mas enfim, foi durante o governo Bolsonaro,
Simplesmente executou, né? Executou o Adriano da Nóbrega, um cara que talvez sabia tão pouca coisa, né? Que empregou tanta gente no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Deve ser tudo coincidência, né? E o senhor Adriano da Nóbrega, ele é pintado pelo Flávio. Veja a entrevista dele lá quando ele foi no Léo Dias, né? Ele é pintado, né? Como se fosse... Ah, não, é porque ele era só um cara ali, um cara do escritório do crime, né? Na verdade, ele meio que matava traficante e tal. Pera lá. O cara era um miliciano. O cara era um agiota, um cara que tava envolvido até as tampas aí no jogo do bicho. E o Flávio não sabia nada, ele não sabia nada. Ele só homenageava o cara, contratava familiares do cara, né? Operacionalizava o esquema de peculato junto com o cara, mas ele não sabia de nada, pessoal. É tudo coincidência. Assim, o envolvimento do senhor Flávio Bolsonaro com a milícia... Que a esposa do Adriano da Nóbrega era do gabinete. A esposa, pois é, a esposa, a mãe, é todo mundo. É tudo coincidência. Quem é que não contrata uma família inteira de miliciano no seu gabinete, não é mesmo? É algo super normal. Então, essa história da milícia e o envolvimento com o Flávio Bolsonaro é muito real. É muito real. Isso aqui não é acusação. Isso é muito real, comprovado, né? Infelizmente, esse senhor, esse miliciano foi executado. Não era para ele ter sido executado nesse caso. Era para aplicar-se o prendeu primeiro, né? O prendeu e delatou, né? E aí, se ele não delatasse, aí, né, que vá pro inferno. Mas foi executado, né? Um cara que tinha tanta informação. Mas, enfim. Vamos... Sabe que... Posso fazer uma... Por favor, faça. Com licença, deixa eu pegar esse aqui. Isso aqui claramente é uma porradinha já, porque, pô, agora, depois de tanto tempo, agora vai sair isso aí, claramente é uma porradinha eleitoral já. É um tira-gosto eleitoral. Isso aí com certeza. Isso aí foi pra molhar o bico, ô Junito. Isso aí foi pra molhar o bico. O que vai sair ainda do senhor Flávio Bolsonaro, tá? Eu já ouvi falar numas coisas escabrosas. Isso aí não é nada, Isso aí não é nada. Mas é assim, começou, viu? Eu acho que é o tira-gosto, vai gerar manchete, o pessoal vai comentar, ele vai ter que se explicar de Adriano da Nóbrega, que é um assunto muito complicado pra ele. Então, até fazendo piadinha, né? Que ele vai lutar contra o tráfico, mas não da forma que as pessoas imaginam. Pro espaço pra milícia, né? Pois é. Você lembra na eleição de 2020, eu acho, quando ele foi candidato, o mapa eleitoral dos votos de Flávio Bolsonaro? Tudo em área de milícia? Tudo coincidência. Tudo coincidência. Mas Flávio Bolsonaro, cara. Voto em área de milícia. É tudo coincidência. O Bolsonaro... Porra, mas eles não podem votar, não? Eles queriam sair lá da milícia e eles votaram no Flávio. Qual que é a sua opinião, operadora? Obrigado. Então, ó, faz o seguinte, minha cara operadora. Eu vou lhe dar uma missão. Vá no Twitter do Renan Santos e eu quero ler o texto dele sobre massinha... Sobre bola de massinha. Não sei se vocês viram esse texto. Não viu esse texto? Esse texto é ótimo. Texto não, né? É um pequeno tweet ali que ele fez que eu achei muito bom, porque diz muito, né? A situação que a gente tá hoje. Eu quero falar sobre. Digita aí se você ler o texto do Renan Santos. Sobre... O texto é um tweet dele de hoje. Põe o Twitter dele aí que eu mostro. Põe aqui aí pra mim. Desce. Pode descer. Na verdade, acho que foi outro. Aí, ó. Esse daí. Dê mais um aí para os nossos amigos e põe para eles verem junto comigo. Por gentileza. Renan Santos. As coisas são como elas são. A Operação Lava Jato de Moro foi destruída pelo pai de Flávio, Jair, pois o filho desviava o salário dos funcionários e foi pego por um desdobramento da operação. Anos depois, eles se juntam no mesmo partido, comandado pelo mensaleiro Valdemar da Costa Neto. Isso seria um escândalo 10 anos atrás. Hoje, ninguém liga. Nem eu ligo. Ninguém liga, pois nada ali é de verdade.
Não há incoerência ou hipocrisia. Há apenas um cálculo frio que tem como premissa a ideia de que, no fim, ninguém liga. Em termos concretos, essa maçaroca de siglas e escândalos se torna confusa, a ponto dos agentes serem indistinguíveis. É como quando misturamos massinhas de cores diferentes e o resultado é uma bolota meio marrom esverdeada. Quem estava no INSS estava no mensalão? Alguns. E da Lava Jato? Teve gente no Master? Sim, vários. Teve gente da emenda desviada junto com fraudador de equipamentos médicos na pandemia? Vários. Então nem recomendo indignação. É tudo uma grande bosta, uma bolota meio marrom esverdeada. Não vale a pena mexer muito. Isso fede e não é legal. Essa constatação aí do Renan, é por isso que quando a gente escuta falar, né, vê, esse caso aí saindo hoje, né, da ligação do Flávio com a milícia, com o jogo do bicho, com a agiotagem, com tudo que não presta, né, escuta falar de coisas que ainda vão aparecer sobre ele, né, de envolvimento em diversos escândalos. E no final das contas, para as pessoas, isso é só uma bolota de massinha marrom, né? É só uma maçaroca qualquer, né? Um negócio que não significa nada, que não causa indignação de nada. Isso é muito ruim, no final das contas, porque é a legalização do cinismo, é a legalização do meio que de um vale tudo e dane-se. Eu não sei se vocês viram, vocês devem ter visto, né? Passou na live do Arthur. Eu falei na minha live ontem à noite também, né? Que teve uma deputada na Assembleia lá que ela se passou uma base de maquiagem marrom nela, né? Pra fazer uma crítica e tal, a Erika Hilton. Então, você vê esse tipo de coisa, você vê que é um ato claramente, né, pô, esse ano tem eleição e tal, né, então fazer um negócio ali pra chamar atenção, um negócio meio falso, meio pobre, não, né? 100%, Meio pobre. 100% falso, 100%, e você fica meio assim, né, tipo, putz, cara, será que as pessoas vão olhar aquilo e falar, cara, que coisa ridícula, né, precisava disso, você podia, por exemplo, fazer uma crítica, né, mais do que merecida, tal, a Erika Hilton, né, que não é uma mulher biológica, você precisava se pintar com uma base da 25 de março, precisava. Aí você vê toda essa salada, essas composições, né, gente que se criticava, que denunciava o outro por corrupção, junto hoje. E no fundo, as pessoas estão cagando. E as pessoas que fazem esse tipo de coisa, veja só, tô fazendo uma relação aqui com a pessoa passar uma base marrom pelo corpo e de acordos políticos que não ligam pro seu passado, né? Ou pelas coisas que foram ditas no passado. Por quê? Porque tudo isso é uma bola de massinha misturada de várias cores, entendeu? Então, isso é muito triste, né, cara? Teve um cara que ele comentou aqui nos comentários, o Hilke Marx, ele mandou... É a mesma coisa da Nicole usando a peruca lá no plenário. Sim, exatamente. É uma coisa... esse ainda foi mais ridículo, né? Esse ainda foi mais ridículo, eu acho, porque... Mas enfim, né? A base da Virgínia. Enfim, cara... É isso, né? Vamos para as próximas pautas, né? E eu quero fazer o prognóstico eleitoral aqui também. Vamos lá, deixa eu fazer isso e a gente vai para outra pauta. Então volta aqui para mim, por gentileza. Vamos lá, meus caros. Eu tenho cravado. Quando eu tenho uma opinião forte, é porque eu estou cravando algo. E eu cravei há muitos meses que o senhor Romeu... Importante lembrar, o Renan também, que o senhor Romeu Zema Neto, governador de Minas Gerais, ele será o candidato a vice do senhor Flávio Bolsonaro. Será o candidato a vice do senhor Flávio Bolsonaro. Então, ele não será candidato a presidente, portanto. E eu também tenho cravado que o PSD, Partido Social Democrático,
do senhor Gilberto Kassab, não terá candidato à presidência. Não terá candidato à presidência. Explico. Vocês devem ter visto que o Flávio Bolsonaro pressionou o Ratinho nesse momento, dizendo que ele poderia ser o vice do Flávio, né? E, portanto, ele traria o PSD lá para a base de apoio dele e tudo mais. Em troca disso, o PL apoiaria o candidato do Ratinho Júnior no Paraná, que é o ministro secretário das cidades dele, lá, o Guto, não sei o que, é uns caras que ninguém conhece, né? O Ratinho tá tentando emplacar. E em contraposição, né, ao Moro, que está disputando as eleições lá no Paraná. Então, o Ratinho rejeitou esse acordo e disse que vai ser candidato a presidente. Eu não acredito que essa candidatura vá até o fim. Não acredito. Por vários motivos. Os próprios candidatos, no caso do Ratinho, ele estaria perdendo o seu próprio estado. Para ir para uma eleição onde o PSD, de alguma forma, está tentando se colocar como aquela terceira via, né, que falavam em 2022. Só que, e a gente falava isso lá também, não existe possibilidade de ter qualquer terceira via que ela não negue veementemente ao que eles consideram a primeira e a segunda via. Não existe. O Ratinho Júnior, ele é incapaz de fazer uma crítica ao miliciano do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele é incapaz disso. Então, se ele é incapaz de fazer isso, ele não é a representação de um outro caminho. Não, ele é mais do mesmo, mais do que está lá. Então, não há qualquer possibilidade disso prosperar eleitoralmente também. Não há viabilidade nenhuma. Os outros pré-candidatos do PSD também não possuem viabilidade nenhuma. O senhor Ronaldo Caiado tem boa avaliação no seu estado, é verdade. Porém, o estado dele perante a federação, em questão de habitantes, é quase nada. E é outro também que apoia deliberadamente a família Bolsonaro. Apesar de, na pandemia, ele dizer outra coisa. Já voltou atrás. Então, esses caras, eles não têm viabilidade eleitoral nenhuma. Então, o Kassab está insistindo nessa possibilidade deles terem candidatura, mas eu não consigo acreditar que isso irá para as urnas, que isso irá para a eleição. Provavelmente eles vão passar essa fase aí de abril, de maio, né? Vai que dá certo. E não dará. Seja Ratinho, seja Caiado. O Eduardo Leite, coitado, né? Ele não conseguiu nem responder se ele era a favor de reduzir a maioridade penal. O Eduardo Leite, talvez desses daí, não seria nem eleito senador no estado dele. Apesar deles estarem na frente das pesquisas, porque eles têm o recall. Mas nem isso, nem lá ele ganharia. Ele pontua, tanto o Leite como o Caiado já foram ultrapassados pelo Renan já tem tempo. Vão ser ultrapassados até pelo Aldo Rebelo. Então, assim, eu não consigo acreditar numa candidatura do PSD até o final. Bem como não acreditava numa possibilidade de candidatura de Romeu Zema. Então, não terá. Esses caras não estarão na eleição. Não estarão. E eu falo, este pode ser um caminho gigantesco para a missão crescer, para o Renan crescer. Porque eu sempre apostei. Muitas pessoas eu via preocupadas com, mas e os debates? Meu querido mestre Bisotto, preocupado que precisa ter os 5 parlamentares. Eu falei, não precisa. Pelo seguinte motivo, será uma eleição de pouquíssimos candidatos. Lula, Flávio e Renan. Talvez um Aldo, talvez um... Mas não vai passar disso, não enche uma mão. E se não enche uma mão, é obrigação das emissoras realizar o debate com todos os que estão no pleito. Porque senão não é um debate de primeiro turno. Certo? Então, aí está o caminho, aí está o horizonte onde nós vamos crescer muito. Anotem o que eu estou dizendo. A gente vai chegar em junho.
já não vai ter mais Ratinho na disputa. O Zema já vai ceder para virar vice do Flávio. Até pelas composições estaduais que o Novo tá fazendo com o PL. O senhor Deltan Dallagnol, que dizia lá na Lava Jato que ele tem que se afastar do Bozo, né? Que pega mal e tal. Né, que denunciava tal, e hoje biquinho calado, fez aliança lá pro PL apoiá-lo. No final das contas, o Novo também não vai querer perder o governo de Minas Gerais. Não vai querer perder o governo de Minas Gerais. Que o atual vice-governador não está tendo tração. Vai precisar do apoio do PL, precisa ficar andando com o Nicolas pra lá e pra cá. Então, o Novo estará com o PL. Então, em breve, já não estará mais na disputa. E a mesma coisa para o PSD. A mesma coisa para o PSD. O jogo... Veja só, o jogo fisiológico que essa gente faz não tem como prosperar. Não tem como prosperar em uma disputa dessa. Então eles precisam decidir. Ou eles são fisiológicos, a maior parte do tempo, né? E aí eles fazem o fisiologismo deles na disputa presidencial, que é mais ideológica, etc. Ou não. Então não há como ter os dois. Não há como ter os dois. Então, no final das contas, o caminho é esse, rapaziada. Eu tô dizendo isso daí já tem bastante tempo. Eu acredito fielmente nisso que eu tô falando aqui. E eu acho que esse é o caminho principal pra gente ter um crescimento gigantesco nessas eleições e fazer um enfrentamento que precisa ser feito a esses caras. O que juntar os 3 candidatos do PSD, eles não têm coragem de fazer, nós temos. Beleza? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.